Você provavelmente sabe que o Decawal reduziu a rentabilidade do seu CDB de liquidez diária de 110% CDI para 107% CDI. Mas e agora? Qual o melhor investimento em renda fixa dentro aqui do Banco Decawal? Aonde você deve investir o seu dinheiro para ter a maior rentabilidade, o maior lucro? Pensando nisso, nesse vídeo eu vou comparar a rentabilidade do CDB de 107% CDI com vários outros investimentos dentro do próprio Banco Decawal, porque assim você vai poder decidir qual o melhor investimento para você. Mas antes, você já é raiz aqui no canal, já curte esse vídeo e manda esse vídeo para o seu amigo que investe dentro do Decawal. E se você não faz parte da nossa comunidade, eu te convido a se inscrever no canal. E se eu conseguir te ajudar, você também me deixa o seu gostei. Eu postei essa semana aqui uma enquete na nossa comunidade para decidir se fazer esse vídeo ou não. E eu sempre pergunto no canal qual vídeo vocês querem. Então fiquem atentos, porque você pode escolher o vídeo da semana e também que dá ideias para novos vídeos. E sem enrolação, vamos aqui para as simulações. Eu não vou falar das características desse investimento porque elas não mudaram, somente aqui a sua rentabilidade. E também já tem vídeo aqui no canal falando sobre o CDB do Decawal. Então aqui primeiro, já comparando aqui o CDB do Decawal de 107% CDI com um CDB de 100% do CDI. Todos os investimentos dentro do Banco Decawal, eles têm investimento mínimo de R$ 1.000. Então todas as simulações, a gente vai começar elas aqui com R$ 1.000. Então, por exemplo, simulando aqui para um mês, a gente está tendo uma diferença aqui de 53 centavos do CDB de 107% do CDI para o CDB de 100% do CDI. Está rendendo aqui R$ 8,55 líquido, se você resgatasse em 30 dias, e o CDB de 100% do CDI está rendendo aqui R$ 8,02. Beleza, e para, por exemplo, 6 meses? R$ 54,43 o 107 e 100% CDI R$ 50,98, uma diferença de R$ 3,45, ou seja, ele está ganhando do CDB 100% CDI. Em 12 meses, a gente está tendo aqui uma diferença já de R$ 7,59. E também, galera, eu comparei aqui com o CDB de 110% do CDI. Ele tem uma rentabilidade de 14,47% ao ano, enquanto o de 107%, que é a nova rentabilidade dentro do Banco Decawal, ele tem uma rentabilidade aqui de 14,07% ao ano, rendendo 107% do CDI. E aqui, R$ 1.000 em um mês, a gente está tendo aqui uma diferença de 23 centavos. Então a gente percebe que, beleza, caiu aqui 3% do CDI, mas não é uma diferença tão grande, para o curto prazo aqui para um mês. Beleza, Alex, e se fosse, por exemplo, para 6 meses, uma diferença de R$ 1,48, se fosse uma diferença de 12 meses, R$ 3,25. Claro, se você aumenta esse valor, a sua diferença aqui também vai aumentar. Por exemplo, se a gente colocasse investidos, R$ 50 mil. Se a gente colocar R$ 50 mil, a gente vai ter líquido aqui no CDB de 107% CDI, R$ 5.804,08. E no CDB de 110% CDI, que hoje a gente só encontra agora ele dentro do Sofisa Direto, a gente teria aqui R$ 5.966,81. E aqui já dá uma diferença de R$ 162,73. Ou seja, nesse caso, com valores maiores, já faz um pouco mais sentido, Se você busca realmente rentabilidade, faz mais sentido você buscar títulos aqui que rendem mais. E simulando com R$ 100 mil, galera, eu coloquei 1 milhão aqui, perdão, que R$ 100 mil, essa diferença iria aqui para R$ 325,46. E igual eu falei, se você realmente busca rentabilidade, o CDB de 107% do CDI pode não fazer tanto sentido agora para você, mas claro, todos os investimentos que você já fez antes dentro aqui do Banco Decawal, eles ainda vão continuar rendendo 110% do CDI. Somente aqui novos aportes vão render 107% do CDI. Todos os outros são 110%. Então a rentabilidade continua aqui a mesma, 14,47% ao ano, e está dando aqui essa diferença de R$ 325,46. Beleza, Alex, eu entendi, comparando aqui com os CDBs, mas e se eu comparar, por exemplo, com uma LCI, dentro do Banco Decawal, a gente tem uma LCI de liquidez diária com 90 dias, ela está rendendo aqui 90% do CDI. Então essa LCI, ela tem uma rentabilidade líquida de 11,84% ao ano, porque aqui em 12 meses, ela tem vencimento, essa LCI, em 722 dias, dá o mesmo vencimento, que o Banco Decawal, o CDB de liquidez diária do Banco Decawal, ele tem vencimento em 2 anos. Simulando aqui, R$ 1.000 em 30 dias, a gente teria uma diferença de 82 centavos. Aqui a LCI está ganhando, ela tem uma rentabilidade maior do que o CDB de 107% do CDI. Beleza, e se eu comparasse, por exemplo, para 6 meses? Aqui a LCI ainda está ganhando do CDB de 107% do CDI em 6 meses,
e está dando uma diferença, né, de R$ 3,09. Claro, como eu falei, se a gente aumentar esse valor aqui, né, com certeza essa diferença aumenta. A gente já teria uma diferença aqui de R$ 154,52. Mas, Alex, como que o CDB rende mais do que a LCI? Aqui rende mais, galera, porque como vocês podem ver, as LCIs, né, elas são isentas aqui de imposto de renda, então a gente não tem a cobrança de imposto de renda. Já no caso dos CDBs, no CDB, né, de 107% CDI, a gente já está tendo aqui uma alíquota de imposto de renda que para esse período aqui, né, eu estou considerando ela aqui de 20%, então passou de 6 meses, ela passou aqui para 20%. E está dando um desconto aqui de R$ 680,38 para esse período. Se fosse para 12 meses, aqui a gente já tem que começar a analisar, mas aqui a diferença diminuiu, mas a LCI ela ainda continua aqui, né, rendendo mais do que o CDB de 107% CDI. E como os dois títulos eles têm vencimento aqui, né, em 2 anos, se a gente comparar com 24 meses, nesse caso, o CDB já é mais atrativo do que a LCI. Por quê? No caso de 24 meses aqui, né, a alíquota de imposto de renda considerada, ela passa para 15%. E nesse caso, o CDB de 107% CDI, ele vai ter uma rentabilidade maior do que a LCI de 90% de CDI. Então você tem que sempre considerar aqui o prazo, porque a alíquota do imposto de renda no CDB, ela muda com o tempo. Ela começa em 22,5%, passa para 20%, 17,5% e depois de 2 anos aqui, né, passa para 15%. Então, se você deseja, né, tem a intenção aqui de manter esse título por um período maior e investindo aqui, né, atrelado ao CDI, nesse sentido, né, faz sentido você deixar o seu dinheiro investido no 107% CDI, ao contrário, né, da LCI de 90% CDI. Mas, claro, como eu mostrei para vocês, se a gente pegasse períodos menores, a LCI teria aqui uma rentabilidade maior. E aqui eu mostrei para vocês, né, o comparativo com os títulos dentro do Banco do Ecoval que tem liquidez diária. Claro, a LCI ela tem essa carência de 90 dias, mas depois desse período você consegue resgatar seu dinheiro quando você quiser. E aqui, né, agora eu vou comparar com outros investimentos, por exemplo, o CDB prefixado, investimentos que não tenham liquidez diária, mas para a gente ter uma noção se realmente vale a pena a gente investir longos períodos no CDB de 107% CDI ou aqui em títulos prefixados, títulos atrelados, né, ao IPCA. Então eu vou fazer essa comparação também aqui para vocês. Os mesmos R$ 1.000, né? No caso aqui, como é um título prefixado, e esse título aqui é o Campanha Pré, ele tem vencimento em 12 meses. Então aqui, gente, cara, eu já vou comparar para o final do período, né? Que seria para 12 meses. E aqui a gente está vendo que a diferença está bem pequena. O CDB, né, de 107% CDI, hoje ele está tendo uma rentabilidade ano de 14,07%. E o CDB prefixado, ele tem uma rentabilidade fixa ao ano aqui de 13%. Mas o que a gente tem que considerar é que a gente está aqui no ciclo de queda da Selic. A gente já teve uma queda esse mês, né, de setembro, que a gente vai ter outra reunião do Copom, se não me engano, dia 20, e já está cotado um corte aqui na Selic de 0,5%. Ou seja, a Selic ela vai passar de 13,25% para 12,75% se realmente esse corte se concretizar. Então, cada vez mais no decorrer dos meses, o CDI, né, a taxa que CDI, ela vai diminuir com o tempo. Então, às vezes pode fazer sentido, no seu caso, se você deseja investir por períodos aqui maiores, faz sentido você investir em títulos atrelados com uma taxa, né, perdão, uma taxa aqui fixa, que seriam os títulos prefixados. Porque o Boletim Focus, se eu não me engano, ele está prevendo que ao final de 2023 a Selic ela vai estar em 11,75%. Então, se você prefixar o seu título a 13%, deixar investido aqui por períodos maiores, o seu título prefixado vai estar rendendo mais do que o CDB de 107% do CDI. Nessa simulação, a gente considera, né, o CDI aqui uma taxa fixa, porque a gente não tem como prever as próximas variações para os próximos meses da Selic. Então, a gente considera ele fixo para a simulação, mas você tem que prever, tentar aqui prever, né, o que vai acontecer aqui com o mercado, porque se de fato a Selic cair, o CDI vai ser influenciado para baixo e um CDB prefixado, né, renderia aqui mais do que o CDB de 107% CDI. Dentro do Ecoval, a gente tem aqui também uma LCI, né, sem liquidez diária, de 95% do CDI. Ela tem aqui uma rentabilidade líquida de 12,49%. E os dois, a LCI, né, ela tem vencimento aqui em 362 dias. Então, comparando aqui, né, direto para, por exemplo, para um ano, né, porque você não consegue resgatar
essa LCI antes do prazo. Então aqui para um ano, a LCI estaria ganhando do CDB de 107% do CDI. Com R$1.000, o CDB de 107 tem R$ 116,08 de lucro, né? Lucro aqui líquido, já descontando o imposto de renda. Já a LCI, ela vai te dar um retorno aqui líquido também, porque ela não tem cobrança de imposto de renda, de R$ 124,92, uma diferença de R$ 8,84. E claro, se a gente aumentar os valores, né, essa diferença vai aumentar bem mais. A diferença aqui já passa para R$ 442,17. Se a gente simulasse com R$100.000, a LCI ela ainda continua ganhando aqui em rentabilidade do CDB de 107% do CDI, porque ela está tendo uma diferença aqui, né, entre os dois de R$ 884,34. Peguei também uma LCI aqui prefixada, que é a LCI que a gente encontra dentro do Banco do Ecoval, né, para o prazo aqui de um ano. Ela tem uma taxa fixa de 10,35% ao ano. Então, a gente considerando essa taxa, né, simulando aqui os R$1.000 para um mês, ela tem vencimento, galera, desculpa, em 372 dias. Mas eu vou simular aqui, né, como um ano para facilitar os cálculos. Nesse caso, o CDB de 107% do CDI, ele está tendo uma rentabilidade maior do que a LCI prefixada de 10,35%. Mas aqui entra o mesmo caso que eu comentei do CDB prefixado de 13% do CDI. Se a gente estima aqui que a Selic, ela está entrando, já entrou, né, no ciclo de queda, vai continuar caindo aqui nos próximos meses, esse título atrelado ao CDI, a sua rentabilidade vai diminuir a cada 45 dias. Então, sempre que a Selic cair, esse título vai render cada vez mais. E se você, às vezes, pegar, né, o acumulado dos 12 meses, não vai dar aqui a própria Selic, mas, nesse caso, faria sentido você investir na LCI prefixada, porque aqui está dando uma diferença de 31 centavos com o CDB ganhando. Mas se a Selic cair, provavelmente não, a LCI prefixada, ela vai sim render aqui mais do que o CDB de 107% do CDI. Se a gente simulasse valores maiores, por exemplo, R$50.000, calma um pouquinho, 500 mil, 50 mil. R$50.000 em 12 meses. Em 12 meses, a gente teria aqui o CDB de 107% do CDI ganhando da LCI prefixada de 10,35% em R$ 629,08. Mas, como eu falei, a Selic ela não vai se manter constante por 12 meses. A gente não está aqui mais em pandemia, a gente está entrando aqui num ciclo de queda da Selic, mas no Brasil, né, tudo pode acontecer. Então, a gente não tem como prever se a Selic ela vai se manter estável novamente, se ela vai voltar a cair, mas no cenário atual, o CDB de 107% do CDI renderia, né, mais do que a LCI prefixada. Mas, como eu falei, o CDI ele pode cair aí nos próximos meses e nas próximas reuniões. Eu peguei aqui também um CDB IPCA mais 6,97% ao ano. E aqui, galera, como ele é um título atrelado ao IPCA, mais uma parte fixa aqui, né, prefixada de 6,97, eu considerei o IPCA dos últimos 12 meses. Então, eu peguei o IPCA de agosto, acumulado aqui de agosto para os últimos 12 meses. E o valor, né, é aqui 4,25%. E simulando, né, esse título hoje, ele teria uma rentabilidade aqui ao ano, se o IPCA se mantesse constante, que é algo que a gente sabe que com o governo Lula, né, e também com o governo Bolsonaro, essa rentabilidade do IPCA, ela não se mantém fixa. Então, ela vai ter alterações aqui, né, com o decorrer dos meses. O IPCA está sempre mudando e essa rentabilidade aqui também vai estar sempre mudando. Do ponto que se o IPCA subir, a sua rentabilidade, né, nesse investimento aqui também vai aumentar. E se ele cair, a sua rentabilidade nele vai diminuir, né, porque ele é um título híbrido, ele tem uma parte pós-fixada e uma parte prefixada. E aqui eu esqueci de tirar, mas R$100.000 com 12 meses já está rendendo aqui, dando uma diferença, né, ganhando aqui o CDB de 107% do CDI em R$ 388. Mas, do mesmo jeito que eu falei para vocês, o CDI ele pode mudar e ele vai mudar nos próximos meses, da mesma forma que o IPCA ele também vai sofrer aqui alterações. Então, a gente tem sempre que analisar aqui qual que é a melhor tomada de decisão, né, antes de investir o nosso dinheiro. E eu peguei também aqui a LCI IPCA+. Nesse título aqui, também simulando R$100.000 com 12 meses, o CDB, né, de 107% do CDI, ele também está ganhando aqui da LCI IPCA+, porque, como eu falei, eu peguei o acumulado aqui dos 12 últimos meses, né, para o IPCA, para simular esse valor para vocês. Então, ele está dando aqui uma rentabilidade ano, né, se a gente considerasse fixa o IPCA, de 10,11%, que daria um resultado aqui, né, líquido de R$10.110.
Então aqui, galera, você já tem uma noção, né, para comparar aqui os seus investimentos. E agora, com todas as simulações, me fala aqui nos comentários, aonde você vai investir o seu dinheiro agora dentro do Banco da Ecoval, ou se você vai trocar para outro investimento. Nesse vídeo, consideramos a Selic constante, mas sabemos que a cada 45 dias temos decisão do Copom e o valor da taxa pode mudar. Na verdade, a expectativa é que para a reunião do dia 20 de setembro aconteça aqui um corte de 0,5%. Então, a rentabilidade de todos os títulos atrelados aqui ao CDI vão diminuir. E se você acredita que a previsão do Boletim Focus se concretize, a Selic ela vai fechar o ano de 2023 em 11,75%. E o que seria ótimo se você prefixar os seus investimentos garantindo aqui uma rentabilidade acima da Selic. Mas se você acredita que o governo vai continuar gastando sem se preocupar aqui com as contas públicas, juntando esse cenário com a queda da Selic, provavelmente teremos aqui um aumento na inflação, o que tornaria os investimentos atrelados ao IPCA mais atrativo. E no vídeo eu considerei o acumulado dos últimos 12 meses. Mas se a inflação subir, né, a rentabilidade desses investimentos atrelados ao IPCA também vai aumentar. E galera, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, e se eu ajudei, não saia sem comentar, deixar o seu gostei e compartilhar, porque isso me ajuda e também ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.